A janela está próxima de abrir e as movimentações começam a se acentuar. Tem jornalista argentino falando de interesse do Fluminense em zagueiro. Uma notícia um pouco estranha, a gente vai trazer aqui para vocês e vamos comentar sobre isso. E temos informações de 3 possíveis saídas do Fluminense. Clube importante lá da Europa faz proposta por Joia de Xerém e foi recusada pelo Fluminense. Clube mexicano e clubes europeus interessados em destaque do Flusão e também tem negociação avançando de jogador do Fluminense com a equipe portuguesa. Então, muita informação para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. E depois da vinheta a gente vai falar e muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo aqui falando da situação mais avançada, pelo menos é o que traz para a gente a Record lá de Portugal. Por quê? A gente sabe, né, nos últimos dias trouxemos aqui para vocês que o Calegari está atraindo o interesse do Famalicão lá de Portugal e chegou uma proposta oficial da equipe pelo jogador. E segundo a Record lá de Portugal, a negociação está avançando e o negócio tende a ser fechado nos próximos dias. Vale lembrar, né, que a negociação seria um empréstimo com opção de compra do jogador, algo muito semelhante com o que aconteceu no ano passado, quando ele foi negociado com o Los Angeles Galaxy lá dos Estados Unidos. Calegari, após toda aquela situação do pênalti, ele foi jogar nos Estados Unidos, teve uma boa passagem por lá e acabou não ficando por conta de uma grave lesão no joelho que ele teve no final ali, na reta final da MLS, né? O valor, na época, era de 10 milhões de reais que o Fluminense receberia caso a equipe norte-americana decidisse contratar o jogador. Por conta da lesão, essa negociação acabou não avançando, o Calegari voltou, chegou a ser relacionado para alguns jogos do Fluminense, chegou a participar de 2 jogos recentemente agora do Fluminense na reta final ali do Fernando Diniz, mas já tem os 2 joguinhos também que ele está de fora por conta de um probleminha no tornozelo. Então, negociação avançando, Calegari rumo ao Famalicão lá de Portugal. Para dar minha opinião rapidamente sobre o assunto, acho a negociação boa para todas as partes, tá? O português está interessado no Calegari, então imagino que ele vai ser útil para eles. Acho a negociação boa para o Fluminense, porque não vejo o Calegari sendo útil para nós aqui, tá? É um jogador que, como lateral direito, não me agrada, como volante, muita gente pede, mas foi pouquíssimo testado desde que virou profissional. Pouquíssimas vezes que ele atua por ali, então também não me agrada. Como lateral esquerdo, como o Diniz já usou, eu acho que também é invenção. Não vejo o Calegari sendo útil para o Fluminense. E para o Calegari eu acho ótimo porque ele está indo para um lugar, para o futebol europeu, né? O Famalicão joga a primeira divisão de Portugal, onde ele vai ter espaço, vai ser aproveitado. Isso pode ser muito bom para a carreira dele, se ele se destacar por lá. Quantas vezes a gente não viu Porto, Benfica, Sporting contratando clubes, jogadores de clubes menores lá de Portugal. Então, acho que para o Calegari seria ótimo também. Vamos ver qual vai ser o valor envolvido nessa opção de compra. Se for algo ali em torno dos 2 milhões de dólares, na época da negociação dos Los Angeles Galaxy, acho que é ótimo para o Fluminense, ótimo para o Calegari e ótimo, imagino eu, né, também pro Famalicão. Mas fato é que a negociação está avançando e o negócio deve ser fechado nos próximos dias. E tem sondagem por jogador que já foi destaque do Fluminense, né? Hoje tá difícil ter um destaque do Fluminense, o time vem jogando muito mal, mas estamos falando do menino rei, do autor do gol do título da Libertadores. Pois é, gente, a All Sports traz pra gente que o John Kennedy está na mira do Toluca lá do México. Você deve lembrar do Toluca, que foi o time de onde veio o Léo Fernandes aqui para o Fluminense. Esse clube está interessado na contratação do John Kennedy. Alguns dias atrás, o Pitaco Tricolor trouxe a informação aqui no YouTube justamente desse interesse da equipe mexicana no John Kennedy, que agora a All Sports também traz e confirma a situação. De acordo com o All Sports, o Fluminense tem a expectativa de que existam investidas de clubes estrangeiros para tirar o John Kennedy da equipe nessa janela que abre depois de amanhã, quarta-feira. Tá? A reportagem traz para a gente que clubes da Europa também já sinalizaram interesse no atacante. A gente lembra aqui para vocês que no comecinho do ano teve uma situação do Lyon da França, né? Clube o John Textor, por sinal, o dono do Botafogo é dono também, interessado no John Kennedy. À época o Fluminense não se interessou em negociar. Também teve, se eu não me engano, o Krasnodar da Rússia. Foi uma equipe da Rússia, eu acho que era o Krasnodar o nome, também chegou aqui interessada no John Kennedy. O Fluminense recusou à época. No início do ano, o Fluminense imaginava que em 2024 o John Kennedy poderia ter mais minutagem, poderia se valorizar e contava com as Olimpíadas, né, no mês que vem, para o John Kennedy jogar e se valorizar. Acabou que o Brasil não se classificou para as Olimpíadas, o John Kennedy estava naquele pré-olímpico no começo do ano, vocês vão lembrar, o Brasil não se classificou, né, então a valorização das Olimpíadas que o Fluminense esperava, bom, não aconteceu, mas fato é que clubes da Europa e o Toluca do México estão interessados na contratação
do atacante. Para eu dar minha opinião aqui rapidamente, cara, eu gosto muito do futebol do John Kennedy, eu vejo muito potencial no John Kennedy, mas o John Kennedy tem que querer, né? O John Kennedy está no profissional do Fluminense desde 2020 e de lá para cá ele teve 6 meses muito bons, que foram os finais de 2023, onde ele meteu muito gol, ajudou o Fluminense a ser campeão da Libertadores. Mas fora isso, a passagem do John Kennedy pelo Fluminense é de muito mais problema extra-campo do que de futebol jogado. Então essa é uma grande questão. O Fernando Diniz apostava muito nele, saiu do Fluminense. Paulo Angione sempre defendeu muito o John Kennedy. Tá lá ainda e vai tentar, né, fazer a parte dele para fazer o garoto botar a cabeça no lugar e focar em jogar bola. Mas é uma situação muito difícil. Então, assim, dependendo do valor que chega aqui pro Fluminense, cara, é uma situação que às vezes vale a pena vender, porque é muito desgaste, né? Você hoje tem um Germancano, por exemplo, muito mal, o John Kennedy, que é o reserva dele, é um cara que você não pode contar. Você ouve falar mais do John Kennedy de problemas extracampo do que de focando em jogar bola, entendeu? Então, se vier uma proposta interessante, com dor no coração, eu acho que a gente deveria liberar. É um jogador que você não pode contar, e aí o Fluminense precisa fazer dinheiro o quanto antes. Falo isso com a ciência de que ele pode sair daqui, ir para outro time e arrebentar, virar um jogador de seleção brasileira, exercer o potencial que ele tem. Mas hoje, cara, eu não consigo julgar. É muito difícil você contar com o John Kennedy. Muito difícil. Muito difícil. Então, cara, o clube, se vier uma proposta financeiramente boa, tem que fazer a parte dele. Pelo menos é assim que eu enxergo, tá, meus amigos? Quero, claro, saber a sua opinião. Deixa o comentário aqui embaixo. John Kennedy, vale a pena negociar esse jogador? Valeria a pena para o Fluminense vender o atacante? Deixe seu comentário aqui pra gente trocar aquela ideia. Tem mais, hein? Além do John Kennedy, outro jovem formado em Xerém está atraindo de interesse de clubes lá da Europa e esse teve até uma proposta oficial que o Fluminense rejeitou. A gente já vai falar bastante sobre isso. Só antes eu vou lembrar você, tá aqui ligadinho na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque por lá você tem o canal da Central Fluminense, tá? No comentário fixado tem o link do canal da Central Fluminense lá no WhatsApp. Então você vai correr no comentário fixado, vai clicar lá, vai abrir o canal, vai apertar o botão seguir e vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp, beleza? Tô te esperando por lá e vamos falar dessa informação muito importante. Quem traz pra gente é o jornalista Vene Casagrande, tá? Ele traz pra gente que o Fluminense rejeitou uma proposta do Sevilha da Espanha pelo atacante Isaac, tá? De acordo com o jornalista, o Sevilha propôs um empréstimo com opção de compra pelo atacante e o Fluminense receberia cerca de 800 mil reais por esse empréstimo e teria uma opção de compra de cerca de 30 milhões de reais, com o Fluminense tendo direito a 15% da mais-valia da futura venda do jogador, tá? O que é essa mais-valia? Vamos botar que o Isaac fosse vendido por essa opção de compra de 30 milhões. Aí ele joga 2 anos no Sevilha, depois é vendido por 60, o dobro. O Fluminense ganharia 15% de 30, que é a diferença entre 60 da venda do Sevilha para 30, que é a venda que o Fluminense fez, tá? Essa é a mais-valia. O Fluminense ganharia 15% do que o Sevilha lucrar, digamos assim, com o jogador. É algo parecido com o que aconteceu com o João Pedro, tá? Quando ele sai do Watford, também tinha uma cláusula assim por lá. Mas o Fluminense não pretende negociar o atacante, tá? Não tem interesse em liberar o Isaac, então acabou rejeitando essa proposta. Vamos lá, gente. Para eu dar a minha opinião aqui também sobre esse assunto, eu acho que o valor de 800 mil para você receber pelo empréstimo é muito baixo mesmo. Não vale a pena para o Fluminense. Mas a ideia de vender o Isaac por 30 milhões de reais, vocês vão me desculpar, mas eu não acho uma má ideia, não. Se o Sevilha voltar aqui, por exemplo, e falar, olha, esquece o empréstimo, vou pegar ele em definitivo agora, por 30 milhões de reais, eu acho que pro Fluminense vale a pena. A gente tá falando de um jogador que até hoje já tá com seus 20 anos. Claro, ainda é muito jovem, mas até hoje não conseguiu se firmar na equipe de cima, ainda vive de poucos lampejos, principalmente na base, no Carioca ele fez uma graça ou outra, mas tem muita dificuldade de conseguir estar no nível da equipe profissional do Fluminense. Repito, é um jogador já de 20 anos. Não quer dizer que o jogador de 20 anos não vai evoluir, ele tem muita margem de evolução. Mas a gente já está acostumado a ver aqui no Fluminense jogadores de 19, de 18 anos sendo importantes e participando da equipe principal. O Isaac não é um deles, né? O Isaac ainda tá sofrendo um pouquinho para dar esse salto. Então, cara, é um jogador que tá aqui, ele tá na reserva, o Fluminense tá muito mal, e a gente mal cogita botar o Isaac para resolver e para mudar alguma coisa. É um jogador que, além de tudo, também tem um histórico de lesão, né? Frequentemente acaba ficando de fora por conta de lesão. Então, assim, eu não acharia ruim, tá? Se o Fluminense negociasse ele por esses 30 milhões. Agora, o empréstimo com opção de compra é um modelo que, assim, eu não gosto, né? Acabei de falar do Calegari, que seria assim, mas o Calegari eu acho diferente, que é um jogador que tá mais encostado no elenco. O Isaac ainda, bem ou mal, faz parte ali. Eu não gosto. Meu irmão, ou você compra ou você não compra, entendeu? Eu não gosto desse test drive que os clubes europeus gostam de fazer, não. Se viesse uma proposta nesse valor, cerca de 30 milhões de reais,
pelo Isaac, eu venderia. Se eu fosse o diretor do Fluminense, eu venderia. Vamos ver se o Sevilha vai tentar trazer o jogador em definitivo. Repito, o Fluminense não pretende negociar o atacante nesse momento. Tem jogador de casa nova de saída do Fluminense. Estou falando do lateral esquerdo Marcos Pedro, que a gente trouxe aqui a informação nos últimos dias que havia anunciado nas suas redes sociais a sua saída do Fluminense. Só que à época não tinha ficado claro se ele tinha rescindido o contrato, se ele tinha acertado com outra equipe, o que seria o futuro do Marcos Pedro. Na tarde de hoje, ele foi anunciado pela sua nova equipe, que é o FC Noah, lá da Armênia. Inclusive ficou em segundo no último campeonato armeno. E o Marcos Pedro agora é reforço dessa equipe. A Central Fluminense conseguiu confirmar a informação de que, de fato, o Marcos Pedro rescindiu o seu vínculo com o Fluminense e o tricolor manteve 30% da sua futura negociação. Então, em caso de venda do Marcos Pedro pelo FC Noah, o Fluminense recebe 30% do valor. Beleza? O Marcos Pedro, para quem não lembra, é um lateral esquerdo 2001, que nunca conseguiu ganhar muitas chances na equipe principal do Fluminense, andou tendo alguns empréstimos, Volta Redonda, Londrina e por último estava na Tombense de Minas Gerais, agora está a caminho do futebol da Armênia. Toda a sorte do mundo ao Marcos Pedro nesse novo capítulo de sua carreira. Saiu uma informação lá na Argentina de que o Fluminense estaria tentando contratar um zagueiro do Botafogo. Que história é essa, gente? Pois é, eu já vou te contar tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes eu vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a gente consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa um comentário e, claro, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Edival, lá de Araruama, para o Lauderando, do Distrito Federal, para o Nildo, de Pauini, no Amazonas, para o Marcos Menezes, de São Paulo, para o Assis, de Manaus, e para o Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro. Um abração para a galera ligada aqui na Central e o convite, claro, para você. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos lá, gente. Que história é essa? O Fluminense estaria interessado em contratar o Alexander Barbosa do Botafogo? Que papo é esse? Pois é, essa informação saiu lá na Argentina, um jornalista chamado Matias Martínez, que é jornalista da Rádio La Red, lá da Argentina, também trabalha na De La Cuna al Infierno, que é uma mídia independente do Independiente, né? Ficou até confuso, né? Mas é do Independiente, o Rei de Copas, tem uma mídia independente, e esse cara também trabalha por lá, e ele trouxe essa informação de que o Fluminense estaria interessado em contratar o zagueiro Alexander Barbosa, que hoje está no Botafogo, tá? Para quem não sabe quem é o Alexander Barbosa, ele é aquele jogador que jogava no Libertad do Paraguai e chegou no Botafogo no começo desse ano. O Fluminense estaria de olho nessa contratação, estaria, segundo a publicação, disposto a pagar cerca de 8 milhões de dólares para contratar o zagueiro. Bom, gente, a gente sabe que o Fluminense está interessado sim, tá, em zagueiro, o Fluminense quer reforçar essa posição, e eu não duvido que o Fluminense tenha se interessado pelo Alexander Barbosa. Só que tem um problema disso tudo, tá? O Alexander Barbosa ontem à noite jogou pelo Botafogo e completou os 7 jogos no Brasileirão, não vai poder reforçar o Fluminense na temporada de 2024, tá? Então não tem nada de Alexander Barbosa no Fluminense, pelo menos por enquanto. Claro, o Fluminense pode ter se interessado no jogador, pode ter consultado, mas agora que ele já completou os 7 jogos, não tem chance de vir para o Fluminense ainda nessa temporada. Sobre a contratação em si, se seria boa ou ruim, o que me chama a atenção e que me incomoda um pouquinho nessa história cara, se o Fluminense acha que o Alexander Barbosa seria alguém interessante, por que não contratou, não foi atrás no começo do ano, quando ele estava lá no Libertad, né? Esperaria ele vir para o Botafogo agora, enfim, para um rival, acho que dificulta muito essa situação, mas tá aí, essa informação saiu lá na Argentina, né? Vale lembrar que o Alexander Barbosa jogou por 2 temporadas no Independiente, né? Então é natural que o pessoal que cubra o Independiente tenha algumas informações referentes ao jogador, mas de momento não tem como essa negociação ocorrer, porque ele já fez os 7 jogos no Campeonato Brasileiro e a lei da CBF, né, determina que você não pode jogar por outro time o campeonato. Então, pelo menos por enquanto, Alexander Barbosa não será reforço do Fluminense. Agora eu pergunto para você, gente. Eu acho que você, assim como eu, acha que o Fluminense precisa contratar mais um zagueiro.
Qual nome você sugere pro Fluminense trazer? Vale lembrar que tem papo aí de que o Samir tá na mira do Fluminense hoje lá no Tigres do México. Qual zagueiro você, se você fosse scout do Fluminense, qual zagueiro você indicaria pro Flusão? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.